com os irmãos essa manhã aqui em Mato Grosso, compartilhando um pouco da palavra. E eu quero dizer que o tema sobre o qual nós vamos falar aqui é de uma importância extraordinária para os nossos dias. A minha oração é que desde esse momento o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, que as vendas caiam dos nossos olhos, que o Senhor Jesus, por misericórdia, abra o nosso entendimento como Ele abriu o entendimento dos discípulos em Emaús, para que nós possamos compreender a sua palavra e não estarmos debaixo de nenhum espírito de engano. Jesus disse no capítulo 8 de São Mateus que o diabo é o pai da mentira. E por isso nós queremos que desde esse momento toda a operação do espírito da mentira, do espírito do erro, seja desmascarada pela verdade da palavra de Jesus. A verdadeira libertação de que nós temos necessidade, o verdadeiro exorcismo de que nós temos necessidade na nossa vida, na igreja, no Brasil e no mundo, é o exorcismo do espírito da mentira, do espírito da sedução, de tantas falácias que se têm espalhado sobre a nossa geração. Nunca o diabo falou tanto em fake news, para que ele pudesse espalhar fake news. Mas nós temos, respaldados pelo Espírito de Deus, uma certeza: Deus não tem apenas uma notícia verdadeira para nos dar, Ele tem uma notícia boa, Ele tem uma boa nova, Ele tem um evangelho. E a palavra de Deus não pode permanecer de nenhum modo amarrada. O tema dessa pregação está em Mateus 24, 12. O versículo diz: ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. A tradução mais literal diria: e ante a multiplicação da anomia. A palavra grega que aparece aqui é anomia. O ágape de muitos se esfriará. Portanto, nós temos duas palavras gregas cujo significado é muito importante para nós entendermos essa pregação. A primeira é a palavra anomia. É uma palavra grega, mas ela existe em português. Ela foi transliterada para o português e existe no dicionário em português. O Caldas Aulete, um dicionário clássico português, diz: anomia, inexistência de leis ou regras fixas, processo ou estado da sociedade em que se perdem ou não se reconhecem valores ou regras normativas de conduta ou de crença, o que dificulta a referência do indivíduo ante as situações comportamentais e éticas contraditórias com que se depara. Não observância, desrespeito à lei divina. Anomia é a junção de duas palavras gregas: nomos, que significa lei, regra, norma, a, que é oposição. A anomia, portanto, o que é? É a oposição à lei, é uma aversão à lei, é uma aversão às regras, é uma aversão a todo e qualquer tipo de comportamento normatizado por quem quer que seja, pela palavra de Deus, por Deus, pela igreja, pela razão, pelos costumes, pela sociedade e assim por diante. Ora, o que Jesus está dizendo é que a aversão à lei, é que o desrespeito pela lei divina e uma espécie de alergia à lei iria aumentar de tal modo no mundo que isso iria contaminar a igreja, de tal modo que o ágape de muitos se esfriaria. Ágape é uma palavra muito densa no Novo Testamento. Ela não significa apenas um amor gratuito, como se diz por aí. Ágape é muito mais do que isso. Ágape é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. Amor que nós devolvemos a Deus e distribuímos pelo próximo. Ágape, portanto, é a linfa vital da igreja.
Ágape é como que a seiva da graça nos nossos corações. Ágape é um amor sobrenatural, divino, religioso, em que nós nos consagramos, nos dedicamos totalmente a Jesus Cristo, quando nós descobrimos que Ele é o nosso Salvador. Ágape, portanto, é a essência do cristianismo. Nós estamos falando de uma dedicação total a Deus, que nos leva a nos admirarmos com Ele, a contemplarmos quem Ele é e a nos entregarmos por Ele completamente. Ou seja, quando eu falo de ágape, eu estou falando de um sentido sobrenatural, de um sentido religioso. Eu estou falando de Deus, da sua glória, da sua graça, do Deus a quem eu amo de verdade. O que Jesus está dizendo é que a aversão que os homens teriam pela lei de Deus, pela lei que está na palavra, pela lei moral, pelos mandamentos, chegaria a tal ponto que o coração dos homens não iria mais queimar de amor por Jesus, de amor pelo Pai. Fala para mim se isso não está acontecendo. Quantas pessoas estão numa mornidão espiritual terrível, numa apatia, numa frieza? Quantas pessoas não conseguem orar? Quantas pessoas não conseguem mais levantar a bandeira da oração nos nossos dias? Eu fico admirado. Eu me lembro que na década de 90, toda pessoa que se dizia batizada pelo Espírito Santo era alguém que tinha uma fascinação pela oração, que rasgava madrugadas em oração, que pegava a palavra, lia, jejuava. As pessoas combatiam, elas estavam engajadas na batalha espiritual com verdadeira intensidade. Havia um clima sobrenatural muito mais intenso. Hoje, eu ando em muitos lugares e eu vejo quanta frieza, quantas pessoas secas, quantas pessoas apáticas, quantas pessoas indiferentes, quantas pessoas em cujos ouvidos a palavra entra por um e sai pelo outro, quantas pessoas que não conseguem mais combater verdadeiramente o pecado, que estão muitas vezes aderindo às ideologias do mundo e batizando-as com um discurso teológico, religioso, cristão. Quantos influenciadores, queridos irmãos, deixaram de pregar o Evangelho para adaptar o Evangelho às ideologias que estão em voga na sociedade? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos se esfriará. Justamente porque eles vão ceder à anomia. Eles vão se entregar a essa adaptação da verdade do Evangelho às modas que estão circulando pela sociedade. São Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. É um quadro extremamente atual, que nós não podemos perder de vista. Ele diz, nota bem o seguinte, versículo 1. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão. O que eles se tornarão? Repare. Egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Olha o que ele está dizendo. Desta gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Hoje tem muita gente que ostenta conhecimento falso, uma ciência que incha, segundo a palavra de São Paulo aos Coríntios. Ou seja, tem muita gente brigando na internet, falando sobre polêmicas religiosas, polêmicas teológicas, mas não conhece a Deus, não conhece o Espírito Santo,
não têm o coração queimando, não estão vivendo na intensidade da graça. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, etc. Um pouco mais abaixo, ele diz, capítulo 4, versículo 3, logo em seguida: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Queridos, essas palavras são de uma atualidade impressionante. Não apenas porque São Paulo está descrevendo a Timóteo o identikit de toda a sociedade na qual nós estamos vivendo, mas, sobretudo, porque ele explica aquilo que Jesus aqui chama de anomia. Ele está dizendo: chegarão tempos em que os homens não suportarão a sã doutrina. Eles vão tapar os ouvidos, eles vão criar todo tipo de teoria para confundir a cabeça das pessoas, vão usar a Bíblia para confundir a cabeça das pessoas, vão fanatizar as pessoas nessas ideologias que estão em circulação, e você não vai mais poder falar nada. Tudo que você falar será enquadrado debaixo de um tipo de fobia. Qualquer coisa que você anunciar, qualquer palavra que você pegar, qualquer tipo de verdade que você quiser compartilhar, sendo incômoda, trazendo desconforto, será taxada de fóbica, de criminosa. E as pessoas introjetarão discursos, porque elas ajuntarão didascalios, diz a palavra grega, mestres, 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 mestres para si. Hoje em dia, se você quiser viver uma moral pervertida, é simples. Haverá uma teologia adaptada para o teu pecado. Haverá uma teologia adaptada para o teu pecado. Porque, antigamente, as pessoas pregavam a conversão. Hoje elas estão pregando a inclusão. Então veja, essa é uma mudança de paradigma. Isso implica o quê? Que eu não quero mais que o pecador seja incluído pela conversão. Eu quero que ele seja incluído pela simples aceitação. E, portanto, eu não vou pregar para ele se converter. Eu vou pregar para ele continuar na sua posição de pecado. Eu vou pregar para aumentar o seu conforto na posição de pecado. Eu vou pregar, eu vou liquefazer, eu vou diluir o Evangelho, as exigências da Escritura, num tipo de discurso fácil, que não incomoda, que não exige, para que ninguém mude, para que o que mude seja a palavra de Deus. Eles ajustarão mestres para si. Em muitos lugares, você já não vai mais ouvir falar de conversão. Você já não vai mais ouvir falar de conversão nos termos do Evangelho. O que você vai ouvir é apenas um discurso de aceitação. Por quê? Eles ajustaram mestres para si. Eles criaram mestres que ensinam uma doutrina adaptada ao seu pecado. E esta cegueira penetrou no coração de muitos. Isso não é apenas uma coisa humana. 2 Coríntios capítulo 10. Antes. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, São Paulo diz:
Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Veja que coisa, afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Porque, claro, no tempo dos apóstolos havia imoralidade por todo lado, todo mundo tinha várias mulheres, a imoralidade era uma coisa mais comum do que hoje ainda, hein? Mais comum. Era tudo muito normal naquele período. Ele está dizendo, nós não falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Ou seja, ele prega a verdade. Deus é que atesta na consciência. Prega a verdade e a consciência atesta segundo a verdade de Deus. 3. Se nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. São Paulo chama aqui Satanás de o Deus, em minúscula, deste século. O Deus desta era. O Deus deste aion. Em grego isso significa o Deus desse estado de coisas. A palavra era aqui significa o espírito do tempo. O espírito do tempo. O Deus do espírito do tempo. O Deus da cultura vigente. O Deus que está por detrás de todas as influências culturais, o Deus deste século, o demônio, cegou as suas inteligências, cegou, e eles não conseguem perceber a luz da verdade do Evangelho, não conseguem entender a luz da verdade do Evangelho. O que acontece com essa gente? Como eles estão cegos por uma ação maligna, uma ação diabólica, não é qualquer coisa. Como eles estão cegos por uma ação diabólica, eles se acham em vantagem. Este é o problema. Por quê? Eles não sentem que estão pecando, não se sentem em culpa, criam uma justificação, dizem, por exemplo, de si mesmo, não, eu não sou um erro, eu estou certo, eu sou normal, não tem isso. Deus me criou, Ele me aceita, Deus me ama. E aí entra todo um evangelho diluído para dizer que a graça é que me salva, não são as minhas obras, e portanto, eu não preciso fazer nada, eu só preciso acreditar, e amar, e não sei o quê. E vão criando um tipo de mentalidade obstinada, cega, que a Bíblia chama de dureza de coração, que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo, que é a negação da verdade como tal. E se tornam impermeáveis à verdade, se cegam a partir de uma ação sobrenatural maligna. Isso significa o seguinte: se você está enxergando a luz da verdade, saiba, é por graça de Deus. É o Espírito Santo que está abrindo os teus olhos. Se você ainda consegue ler a palavra e entender aquilo que está aqui e se adequar àquilo que o Evangelho exige de todos nós, porque todos nós somos cristãos. Aquilo que Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, vale para todos. Todos. Todos temos que renunciar. Todos temos que nos negar diariamente. Todos temos que nos sacrificar. Todos temos que tomar a nossa cruz. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. Isso vale para todos. Os 10 mandamentos valem para todos. Aquilo que Deus exige de nós vale para todos. Se você ainda consegue enxergar isso, saiba, é a graça de Deus que está te fazendo ver. É a graça de Deus que está te fazendo enxergar.
E aqueles que não estão conseguindo ver, estão cegados por uma ação sobrenatural de um espírito de obstinação, de completo embotamento, de cegueira, de dureza. Mesmo que estejam na igreja, mesmo que tenham uma teologia que é falsa, mesmo que ensinem a partir de uma leitura pervertida da palavra, estão cegos e obstinados. E é por isso que São Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os espíritos malignos que atuam nas regiões celestiais e que estão nos ares. Essa luta é uma guerra espiritual, mais do que nunca. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar alertas contra o espírito de engano. Em Mateus 24, que é o capítulo no qual nós estamos, Jesus fala sobre o fim do mundo. Ele está no chamado sermão escatológico. O sermão escatológico é o sermão que fala sobre o fim do mundo. E Jesus, falando sobre os fins dos tempos, ele não manda você estocar alimento. Tem muita gente que estoca alimento, né? Ele não manda você estocar alimento, roupa, água potável. Ele não manda você fazer essas coisas que as pessoas estão fazendo. Mas Mateus 24:4 ele diz: cuidai que ninguém vos seduza. Outra tradução diz: estai atentos para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Por quê? O espírito de engano está cegando o coração dos homens. E eles já não conseguem permitir que a palavra de Deus entre em seu coração. A palavra fica surda dentro deles. É tudo sentimento vazio. É tudo tosco. Não tem um efeito sobrenatural. Cuidado para que ninguém vos engane, de Jesus. São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, texto que eu amo de todo o meu coração, ele diz: é interessante nós termos presente isso. 2 Coríntios 10. Vou começar no 3. Ainda que vivamos na carne. Repete isso comigo. Ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais. As armas com que lutamos são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. O que São Paulo está dizendo para aquela comunidade de Corinto, que era uma comunidade rebelde, uma comunidade que tinha problemas muito sérios lá dentro, ainda que ali tivesse muitos dons do Espírito Santo. O que ele está dizendo é o seguinte: nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Então, a gente está chegando agora aí, agosto, né? Todo mundo enlouquece, obrigado. Com a quaresma de São Miguel, todo mundo lutando, etc. Tal. O que a gente pensa? Batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Terço na mão, água benta, vela, sal exorcizado, medalha de São Bento, oração de exorcismo. A gente pensa assim: batalha espiritual é isso. O que São Paulo está dizendo? Ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, as armas da nossa milícia. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio, diga raciocínio. E todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus.
e cativamos todo pensamento, diga, todo pensamento, e o reduzimos à obediência de Cristo. O que São Paulo está dizendo aqui é que batalha espiritual acontece quando nós desmascaramos o pai da mentira, quando nós lutamos contra o espírito de engano, quando nós depuramos os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa inteligência, para retirar dela todo tipo de mentira que foi instalado pela cultura do mundo vigente. Batalha espiritual em nível intenso é quando nós submetemos o nosso pensamento a uma purificação verdadeira pela reta pregação da palavra de Deus, pela verdade que expulsa o erro, pela palavra da verdade que exorciza o pai da mentira. O que São Paulo está dizendo é que o espírito de engano, do qual nos previne Jesus em Mateus 24, opera mediante falácias, mediante falsos argumentos, mediante pervertidos raciocínios. E qual é a nossa missão? Desmascarar a mentira, destruí-la, derrubar as fortificações da maldade, mediante a assimilação da palavra de Deus, que renova a nossa mente. A palavra conversão no Novo Testamento, metanoia, significa literalmente ultrapassagem de pensamento. Nous em grego é pensamento. Ultrapassagem de pensamento, ou seja, mudar a forma de pensar. Alinhar a forma com que eu penso à forma como Deus pensa e nos revela na sua palavra. Ajustar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Como diz o profeta Isaías, os meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos e os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos, como os céus estão por cima da terra. Mas São Paulo diz aos Colossenses, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, nós, pela meditação da palavra, pela pregação da palavra, temos que aprender a ser projetados para essa dimensão sobrenatural, em que os nossos pensamentos se alinham com os pensamentos de Deus, mediante a sua iluminação sobrenatural. Ou seja, Ele está derramando luz sobre os nossos pensamentos, para que nós possamos enxergá-lo. É muito interessante que, em Apocalipse capítulo 12, São João diz, versículo 3, depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças. Os padres da igreja dizem que essas 7 cabeças são 7 pecados capitais. 10 chifres, porque com os chifres ele ataca os 10 mandamentos. E nas cabeças 7 coroas, porque por detrás de todos os pecados está o pecado da soberba, o pecado da vaidade, o pecado do amor próprio. Muito bem, só que no versículo 9, esse grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, grande dragão, São João diz, foi precipitado o grande dragão. E ele explica, quem é esse grande dragão? A primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Ele chama esse grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres de primitiva serpente. O que São João está dizendo? O bicho cresceu. Lá no capítulo 3 de Gênesis ele era uma cobra. Agora essa cobra virou um dragão com 7 cabeças. Por que ele tem 7 cabeças? Ele tem 7 cabeças porque, como toda serpente, o diabo ataca com a cabeça. Ou seja, ele quer perverter os teus pensamentos. Ele tem todo tipo de estrutura mental criada de maneira complexa para transformar a cabeça dos cristãos e levá-los à apostasia.
O bicho cresceu. É disso que ele está falando. Você não está lutando mais com um diabinho, você está lutando com um dragão que tem 7 cabeças. Ou seja, o diabo pensa muito. Ele tem cabeça para pensar em tudo que é lado do mundo. Ele tem departamentos inteiros mobilizados para pensar em os pensamentos dele. Ele tem cérebros, ele tem mentes intelectuais, mentes que estão providas das capacidades mais desenvolvidas, mais tecnológicas possíveis. Para quê? Para atacar os 10 mandamentos. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja, queridos, nos tempos antigos, nós lutávamos contra heresias. Essa era a tônica dos padres da igreja. A primeira grande heresia que surgiu foi o arianismo. Surgiram outras, mas eram menores. O arianismo quase arrastou todo mundo. Foi o Santo Atanásio pequenininho, com o seu grupinho de fiéis, que resistiu e fez a verdade da fé prevalecer. Desde então, os padres da igreja não cessaram de lutar contra heresias, que iam aparecendo aqui e ali, aqui e ali, aqui e ali. Só que acontece o seguinte: com a perversão da educação a partir do século XIII, uma grande crise educacional que começou com uma filosofia chamada nominalismo, uma infiltração de filosofia oriental no Ocidente, via Islã. O que aconteceu é que, desgraçadamente, nós entramos numa versão 2.0 daquilo que antigamente nós chamávamos de heresia, que são as ideologias. São ideias tomadas como princípios absolutos que, instaladas na mente das pessoas, se tornam um ponto de fanatização a partir do qual elas reinterpretam toda a realidade e a recalculam de acordo com aquele princípio falso. Uma heresia é uma mentira contra a fé. Uma ideologia não. Uma ideologia é um vírus de computador que ela, uma vez introduzida na mente, bagunça tudo, desordena todos os pensamentos, altera toda a visão, dissolve o HD, acaba com a nossa capacidade de percepção e de interpretação da realidade. E as ideologias se foram sofisticando, até que no século XX surgiram ideologias decorrentes do marxismo, como a teoria crítica, como o desconstrucionismo, como o pós-estruturalismo, que elas são não apenas ideologias, elas são ideologias, digamos assim, numa versão 3.0. São fábricas de ideologias. Elas transformam você num ideologizador. Você não é apenas cego, mas você começa a cegar todas as pessoas que estão à sua volta. Você se torna portador de uma cegueira pandêmica, que vai contagiando todas as pessoas que estão à sua volta, através daquele modo falso de pensar. Ou seja, a cobra, de verdade, virou um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E o resultado disso é que as pessoas, totalmente tomadas por essa forma errônea de pensar, já não conseguem mais enxergar a verdade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. São Paulo diz: o homem natural, a melhor tradução seria o homem psíquico. O homem psíquico não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará em instruí-lo?
que ele está dizendo é que quando nós permitimos que a nossa mente seja renovada pela palavra, quando nós acalmamos as nossas paixões, quando o nosso homem animal começa a ser mortificado, quando nós nos aquietamos por dentro, quando o nosso corpo começa a obedecer à disciplina espiritual, e a nossa inteligência começa a ser elevada pela fé, à contemplação das realidades sobrenaturais, nós nos tornamos homens espirituais. O nosso pensamento é formado segundo as categorias do Evangelho. Nós começamos a beber da verdade sobrenatural de Deus. E o que acontece é que, embora Satanás tenha se tornado um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, conclui São Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós, porém, recebemos o pensamento de Cristo. Isso é poderoso. Isso é a coisa mais poderosa que existe. Porque isso significa que quando você, cristão, para de consumir o lixo do mundo e começa a beber a verdade da palavra, quando você para de escutar as falácias do mundo e estuda a verdade da fé para desmascarar as mentiras do diabo, o que acontece com você é que em você é instalada a maior força que existe na face da terra. Uma força que é capaz de destruir toda fortificação. Deus quer que se levante na nossa geração uma igreja poderosa na pregação da palavra, no desmascaramento da mentira, que venha para destruir todas as falácias com as quais o diabo tem seduzido esta nossa geração. Uma igreja que está banhada no conhecimento sobrenatural de Deus, no conhecimento profundo da palavra, que sai da superfície, que desce para a profundidade e que vem com a autoridade do Espírito para desmascarar o espírito do erro. Deus quer que se levante essa igreja. Não uma igreja que se intimida. Uma igreja que vai beijar os pés de Baal. Uma igreja que vai beijar os pés desses movimentos que querem destruir a nossa fé, que querem destruir as nossas famílias, que querem destruir a nossa sociedade. Eu olho para o Brasil e eu me preocupo. Nós estamos, queridos, no vale da decisão. Deus está perguntando à nossa nação: a quem você quer servir? A Deus ou a Baal? Você quer seguir o pecado? Você quer seguir as ideologias da terra? Você quer seguir o pensamento deste mundo? Ou você quer seguir a palavra? A verdade da palavra, a verdade da fé, aquilo que Deus pede de nós? Ou você quer que haja uma igreja livre, capaz de pregar para todas as nações? Deus está perguntando hoje para a nossa nação: a quem você quer servir? E nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de sair da superficialidade. Nós nunca tivemos tanto conhecimento à disposição dos cristãos, especialmente dos católicos. Mas ao mesmo tempo, eu nunca vi, como hoje, tanta superficialidade e tanta incapacidade de engajamento com aquilo que a palavra de Deus requer de nós. Nós temos a mente de Cristo. Se nós pensamos de acordo com o Evangelho, nós temos a mente de Cristo. Se nós pensamos de acordo com o que a igreja ensinou ao longo de sua tradição bimilenar, nós temos o pensamento de Cristo. Se nós pregamos aquilo que a igreja sempre pregou, nós temos o pensamento de Cristo. Se nós estamos alinhados com aquilo que os santos ensinaram, os apóstolos, os padres da igreja, os doutores eclesiásticos, nós temos a mente de Cristo. Podem tacar pedra o quanto quiserem. Nós temos a palavra que é poderosa para destruir todas essas fortificações. O problema é assimilá-la. É sair da superfície e encará-la de verdade. É permitir que essa palavra entre no nosso coração. Em Efésios capítulo 1, São Paulo diz:
Efésios 1, versículo 17. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele. Outra tradução diz: rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria e revelação que vô-lo faça conhecer. Espírito de sabedoria e revelação. Revelação, ele está falando espírito de apocalipsai. Revelação, ou seja, de tirar o véu. De tirar o véu. Em 2 Coríntios ele utiliza uma expressão bonita, falando de Moisés, que ele descia tendo o rosto coberto com um véu, mas que ele é um símbolo dos israelitas, que quando eles se converterem ao Senhor, o véu será tirado. E eles vão enxergar a luz que resplandece na face de Cristo. Espírito de revelação. Espírito de revelação, queridos, é o contrário do espírito de cegueira de que São Paulo fala em 2 Coríntios. Espírito de revelação é o espírito que nos dá o conhecimento de Deus. Espírito de revelação é aquilo que nos faz entender quem Jesus é. É uma operação sobrenatural que acontece em nós. Os padres da igreja chamavam isso de revelação interior, sem a qual nós não conseguimos crer. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Ao lado da cruz de Jesus havia 2 ladrões. Um ladrão enxergou nele um bandido, apenas um condenado. O outro ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eles estavam vendo o mesmo homem, mas apenas um teve a revelação de que ele era o Deus encarnado. Quando Jesus perguntou em Cesareia de Filipe aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos disseram: uns dizem que o Senhor é isso, outros que o Senhor é aquilo. E ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Este o faz toda a diferença. Porque no grego, o pronome indefinido não existe. Quando Pedro chama Jesus de o Filho do Deus vivo, ele está dizendo que Deus tem um Filho unigênito da sua mesma natureza e, portanto, que ele é Deus com o Pai. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro enxergou que Jesus era Deus. Jesus exultou. Jesus pulou. Jesus ficou alegre. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas em grego significa pomba. Estava dizendo que ele era procedente, portanto, do Espírito Santo, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Foi o Pai que está no céu que concedeu a ele espírito de revelação. Portanto, o que é que nós precisamos? É que a palavra entre em nós com espírito de revelação, como Jesus diz em João capítulo 6, versículo 56, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra tem que entrar em nós com espírito de revelação. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, nós precisamos que os nossos olhos sejam escancarados para enxergarmos a luz da verdade. Nós precisamos que Deus infunda sobre nós a sua luz. Isso é uma operação sobrenatural. Eu vejo o mundo envolvido por um espírito de engano. Eu vejo os tempos se tornando difíceis. Eu vejo toda a geração sendo cegada por falácias, por ideologias. E a minha oração sobre a igreja é: Pai, manda espírito de revelação para abrir os olhos dos seus filhos. Que eles te conheçam. Que eles conheçam a tua palavra. Que eles saibam quem tu és. Que eles não sejam reféns da mentira, do erro. Você tem que orar isso. Você tem que pedir isso ao Senhor. Você não pode estar enganado. Veja que perigo. Você vir a um evento como esse, você ser de igreja, você ir à missa, você estar tentando servir a Deus, mas sob engano, enganado, com os olhos cheios de mentira, com a mente entorpecida. Não.
Nós precisamos de espírito de revelação. Como diz um pouco mais adiante São Paulo aos Efésios, falando da armadura do cristão. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, este mundo escuro, este mundo de trevas, contra as forças espirituais, as forças pneumáticas do mal espalhadas pelos ares. Ele está falando deste espírito de escuridão, contra o qual Deus nos manda espírito de revelação. O profeta Jeremias, no capítulo 29, diz, versículo 11: pois conheço os desígnios que mantenho para convosco. Outra tradução diz: eis os pensamentos do meu coração. Oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me havereis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações, em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Aquilo que Deus está dizendo pelo profeta é que Deus tem pensamento de paz e não de aflição, pensamento de bem, de salvação, de redenção. O Senhor está colocando em nossos corações desejo de buscá-lo. Buscar-me-eis e me encontrareis, porque me buscareis de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Quando nós desviamos o nosso pensamento das coisas que acontecem do lado de fora e nós voltamos o nosso coração para a palavra, o que acontece é que nós deixamos de ser resfriados segundo o frio e as trevas que estão no mundo, e nós começamos a ter o coração aquecido de amor pelo Senhor. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Em Lucas capítulo 24, a palavra diz que eles estavam vindo de Jerusalém. Eles estavam completamente impressionados com o panorama que tinha acontecido na sexta-feira. Com a morte rápida de Jesus, a sua sepultura. E apesar de terem ouvido as mulheres falarem sobre a ressurreição, sobre o túmulo vazio, eles não conseguiram sair daquele padrão porque estavam soterrados debaixo do lixo das informações exteriores. O lixo do mundo dos sentidos. O lixo daquilo que estava acontecendo do lado de fora. De repente, Jesus entra à beira do caminho e se junta com eles. É lindo isso, porque eles não o reconhecem. E eles não o reconhecem porque a ressurreição é uma glorificação que retira as marcas do tempo. Todas as marcas do tempo. É como uma pessoa, por exemplo, maquiada. É ela mesma, mas ela está diferente. Ela está transfigurada. As marcas do tempo desaparecem. Ele se junta a eles. Ele pergunta o que eles estão conversando. E ele diz: como sois lentos para crer em tudo aquilo que a Escritura diz? Como sois lentos? Como sois lentos para crer? E Jesus começa a falar daquilo que deveria acontecer na lei, nos profetas e nos salmos. Pensa que coisa. Jesus é a palavra eterna. Ele é o verbo. Ele é a palavra. A palavra eterna começa a pregar sobre a palavra escrita. Jesus, que é a palavra eterna, toma a palavra escrita
e a partir da palavra escrita começa a pregar para eles. Era isso que tinha que acontecer, era isso que tinha que acontecer, era isso que tinha que acontecer, estava escrito, estava escrito, estava escrito. Era isso, ele tinha que morrer, ele tinha que dar a sua vida, mas ele vai voltar, ele vai ressuscitar, está escrito, está escrito. Ele faz aqueles homens voltarem para a palavra. Quando eles chegam em Emaús, ele parte o pão e desaparece. Então eles olham um para o outro e dizem: não ardia o nosso coração enquanto ele nos anunciava a palavra pelo caminho? Ou seja, quando você para de escutar as circunstâncias e você se conecta com o mundo eterno da palavra, na palavra escrita, quando você medita a palavra, quando você deixa a palavra entrar no seu coração verdadeiramente, o Espírito Santo vai fazendo o seu coração queimar de amor por Jesus. O Espírito Santo vai fazendo o seu coração queimar de amor por Jesus. É verdade, diz Jesus em Mateus 24:12, o progresso da anomia vai aumentar, e a caridade de muitos, o amor de muitos esfriará. Mas ele não diz de todos. Sabe por que ele não diz de todos? Porque ele vai voltar e ele vai encontrar a sua igreja na terra. E a sua igreja vai estar queimando de amor por ele. A sua igreja não vai sucumbir à frieza do mundo. A sua igreja não vai cair na infidelidade. É verdade que muitos na igreja vão se desviar. Muitos vão cair na apostasia. Muitos vão perverter a pregação do evangelho. Você vai ouvir coisas horrorosas em muitos púlpitos por aí. É verdade. Muitos vão querer adaptar o evangelho a novidades. Muitos vão querer transformar a palavra numa ideologia passageira. Mas o Senhor nos garantiu que ficará um pequeno resto, ficará o seu rebanho, ficará o seu pequeno rebanho, ficará a sua igreja fiel, ficarão aqueles que, contrariamente àqueles cujo amor se esfriou, estarão queimando de amor por Jesus, queimando, dizendo: Senhor, eu guardo a tua palavra, volta logo, Maranata, vem, Senhor, eu sou a tua noiva, vem, Senhor, eu sou a tua esposa, eu estou aqui, eu quero me unir a ti, eu não vou abandonar o meu chamado, eu não vou abandonar o meu caminho de santidade. Muitos podem cair, eu posso sentir a fraqueza no meu próprio corpo, mas eu não vou sair da minha casa, sair do meu quarto todas as manhãs, se o meu coração não estiver queimando de amor por ti. Eu vou tomar a tua palavra, eu vou meditar a tua palavra todo dia, eu vou fazer como uma mulher prudente no livro dos Provérbios, que se levanta cedo para colocar fogo no fogão. Eu vou colocar fogo no meu coração, a tua palavra vai entrar em mim, e quando o Senhor voltar, o mundo pode estar apagado, mas o meu coração estará queimando. O meu coração estará queimando, porque eu não permitirei que a mentira ganhe minha alma. Eu não permitirei que a anomia, que a rejeição pela tua lei, pelo teu jugo, pela tua cruz, pela tua palavra, tome conta da minha vida. Eu amo, eu quero meu coração queimando mais e mais a cada dia. Eu quero meu coração queimando de amor por Jesus, intensamente mais e mais a cada dia. E para isso a palavra tem que entrar intacta, reta, correta em mim. Ela não pode estar pervertida, ela não pode estar contaminada, ela não pode estar de nenhum modo talhada, porque não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre a verdade e o erro. Eu preciso receber a palavra verdadeira dentro do meu coração sempre. Aprenda a tomar a palavra todo dia. Você precisa voltar para o teu lugar de oração. Você precisa voltar à tua intimidade com Deus. Meu querido, não se deixe levar pela frieza que jaz
em que jaz a nossa sociedade. Não se deixe levar. Que Deus conceda espírito de súplica. Que Ele derrame espírito de oração. Que Ele derrame espírito de busca. Buscar-me-eis, me encontrareis, porque me buscareis de todo o vosso coração. Que o Senhor te faça buscá-lo mais e mais e mais. Que você saia de toda inércia, de toda paralisia, de todo tipo de apatia espiritual, de indiferença. Eu quero te chamar hoje a voltar para a obediência. Senhor, eu quero te obedecer. Isso tem que ser o nosso grito interior. Senhor, eu quero te obedecer. Eu rendo a Ti o meu amor, toda a minha devoção, toda a minha adoração, toda a minha obediência. Eu me consagro a Ti, eu tenho o Senhor. Eu dei a minha vida inteira para Ti. E eu não quero de volta. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Eu peguei a minha existência inteira e a coloquei nos pés de Cristo. Ele é o meu Kyrios, Ele é o meu Senhor. É Ele, é o que Ele pensa que me importa, é o que Ele ama, que eu amo, é o que Ele rejeita, que eu rejeito. É isso. Eu quero te convidar à conversão. Eu não sei quais têm sido os teus caminhos, as tuas dificuldades, as tuas lutas. Eu não sei qual tem sido a tua mais difícil barreira espiritual nesses tempos. Mas eu quero te chamar a fé, a essa dedicação inteira do teu ser a Ele, sem reservas. Isso aqui não é um self-service, em que nós ficamos escolhendo aquilo que nós gostamos ou não. Isso é uma entrega real, radical, é uma dedicação, é uma consagração de todo o ser. Eu quero estar amarrado a Cristo, eu quero estar vinculado inteiramente a Ele. Eu quero me vestir dessa armadura de que fala São Paulo aos Efésios, não são só palavras vazias. É uma armadura que me envolve por inteiro, é capacete, é couraça, é sandália, é escudo, é espada, é cintura, é o ser inteiro que precisa ser envolvido. Eu não quero fazer que nem aquele jovem de Marcos no capítulo 15, que estava coberto apenas com o lençol, e que quando os homens chegaram, ele sacudiu o lençol para longe e saiu correndo. Eu não quero sair correndo, eu quero ser preso. Eu quero ser pego, eu quero ser capturado. Eu entendi o que é salvação, eu entendi o que é a cruz, que é um pacto de vida e morte. Ele deu a vida dele para mim, para que eu dê a minha vida para Ele. Ele se fez homem, para que eu volte para Deus. Ele se fez filho do homem, para que eu me torne filho de Deus. Salvação não é brincadeira. A porta foi aberta para que você entre e não volte mais atrás. Ela continua aberta, mas ela é estreita. Ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. É hora de voltar para a cruz e de dar tudo para Jesus Cristo. É hora de entregar tudo para Ele. Será que você já não cansou de pecar? Será que você já não cansou dessa mesmice? Dessa carnalidade, desse engano, desse modo de levar a vida espiritual fraco, claudicante? Será que você não se cansou de ser um manco, um coxo na vida espiritual? Hoje a palavra, aqueles 4 amigos trouxeram você aqui, em cima de uma maca. Você está aqui, como aquele paralítico, e em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Porque pela cruz, pelo mistério da cruz, os teus pecados estão perdoados. É hora de entrar pelo caminho da salvação. É hora de voltar para Jesus com todo ser. Chega de flertar com este mundo, de brincar com o Evangelho. É hora de voltar. Senhor, eu te amo de verdade. Isso aqui não pode ser apenas uma palavra vazia. Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Tu és o meu Senhor, eu te dei a minha vida. Tu és o meu Deus, Tu és tudo para mim. Tu és meu Salvador. Reveja as tuas escolhas. Chega de ficar na superfície. Chega de ficar à margem. Chegou a hora de entrar para dentro das águas. Fique em pé.
Pai, nós entendemos a gravidade do que está acontecendo. Nós percebemos, Pai, o quanto tem pessoas que estão cativas, vitimadas pelo espírito de engano, contra o qual Teu Filho nos preservou, nos preveniu, nas palavras do Evangelho. Hoje eu quero Te pedir, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, manda espírito de revelação. Espírito de revelação sobre os Teus filhos. E nós queremos não apenas orar por nós, mas nós queremos interceder pelo nosso país, Senhor. Pelo nosso país. Abre, Senhor, os olhos dessa nação. Remove todo espírito de cegueira. Remove todo espírito de engano. Remove todo espírito de fanatismo, obstinação. Senhor, quanta mentira, Senhor. Quanto o pai da mentira tem seduzido. Hoje nós Te pedimos, Senhor, envia, Senhor, sobre a nossa nação espírito de súplica. Nós como Tua igreja, nós como Teus servos, Senhor, nós como Teus intercessores Te pedimos, Jesus, 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 Jesus. Traz espírito de revelação. Tira as vendas dos olhos, Senhor. Desmascara, Senhor, a mentira. Desperta, desperta, desperta os corações que estão dormindo, Senhor. Desperta todos aqueles que estão, Senhor, paralisados na sua consciência, na sua mente entorpecida. Faz o nosso coração queimar de amor por Ti. Faz o nosso coração, Senhor, mais uma vez queimar de amor por Ti. Nós queremos voltar para Ti nessa manhã, Senhor. Nós queremos voltar aos pés da Tua cruz. Entregar a nossa vida a Ti, Senhor, como nosso Salvador mais uma vez. Entendendo que isso não é uma brincadeira. Isso é um pacto de vida e morte, Senhor. Vai dizendo palavras de amor a Jesus. Vai dizendo palavras de afeição a Jesus. Ele está aqui, Ele está te ouvindo agora. Ele está diante de você, Ele está com você. Você pode manifestar a Ele o seu amor, a sua devoção, a sua reverência. Você pode se render ao senhorio dEle, dar a sua vida mais uma vez a Jesus, entregar a sua vida mais uma vez a Ele. Não importa quantos anos você fez isso, mas Ele está aqui. E você pode mais uma vez deixar o seu coração aos pés do coração dEle.